Negra, hoje eu e meu amigo Renato viemos aqui comentar umas enquetes que teve no canal aí falando sobre o ano do Flamengo e sobre 2021. Então vamos lá. A primeira é o que o Flamengo consegue nessa temporada. Vamos lá. A maioria aí do pessoal falou que o Flamengo tem chance ainda de brigar pelo brasileiro. Vaga na Libertadores e Sul-Americana. Né? Sul-Americana é menor. Eu já vou falar a minha opinião. Eu acho que Sul-Americana tá aí, mas seria um desastre total. Eu acho que, até pelo que o Flamengo vem jogando aí, pela regularidade, ele consegue a vaga na Libertadores. Né? Sem dúvida. Agora, campeão brasileiro, galera, eu acho bem mais difícil. Eu até coloquei aí um outro dia sobre os jogos, né? Que tem São Paulo, que tem Atlético Mineiro e tem o Flamengo. E o Flamengo tem uma sequência final aí mais difícil, na minha opinião, que esses três. Eu acho que os próximos 3 jogos, eles serão cruciais para dizer se o Flamengo consegue ou não brigar pelo título brasileiro. Porque se ele perder algum e o São Paulo emplacar 3 vitórias, aí, galera, aí fica impossível de pegar, né? Já tem 10 pontos. E um jogo a menos que nós temos é contra o Grêmio. Aí fica difícil, né? Então, eu acho que dependendo do resultado dos 3 jogos aí, a gente vai saber se a gente vai brigar pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro ou não. E aí, Renato, o que tu acha? Inclusive, o meu voto foi vaga na Libertadores, né? Eu fui aí com os 44%, porque eu fui um pouco mais conservador do que campeão brasileiro, mas é aquele tal do meu pé ainda atrás, com alguns jogos, alguns desempenhos desse time nesse ano, principalmente na volta do futebol. O Flamengo, quando precisou vencer jogos importantes para assumir liderança, escorregou, não conseguiu. Então, isso cria desconfiança no torcedor, mas a maioria, a gente está vendo a maioria até mais confiante o Flamengo ser campeão, porque tem condições. Então, assim, eu acho que o pessoal está indo mais pelo fator fé aí, de acreditar ainda, do que... Mas você vê que vaga na Libertadores se aproxima bastante aí Então, assim, a gente tem um certo equilíbrio ainda, a gente tem bastante equilíbrio entre o pessoal que acredita aí bastante no título ainda e quem ainda é mais reservado ainda para isso. Eu acho mais por conta dessa questão mesmo de retrospecto recente, assim, do Flamengo ter precisado de ter um bom desempenho em alguns jogos e não só perdeu ou empatou os jogos, mas não só isso, mas o desempenho do time não foi o esperado, não agradou. Lembrando também, cara, que o Flamengo ele perdeu pontos preciosos nesse campeonato. O Flamengo, de 6 pontos disputado com o Atlético Goianiense, ganhou 1, né? Perdeu 1, empatou outro, quer dizer, só aí nós já perdemos 5 pontos. Flamengo perdeu para o Ceará no primeiro turno. Flamengo empatou com o Bragantino no primeiro turno. O Flamengo empatou agora com o Ceará. Então, sem considerar que o Flamengo ainda tem um retrospecto muito ruim com os grandes, né? Que o Flamengo não ganhou de nenhum grande, praticamente. E esses pontos perdidos, isso aí, cara, deixa com uma pulga atrás da orelha, tu não acha, não? Eu acho que esse é exatamente o meu ponto também. Se você for observar, se você for pegar os outros times aí na disputa pelo brasileiro, o São Paulo também perdeu pontos importantes contra algumas equipes menores, o Atlético Mineiro, então, nem se fala. A questão do Flamengo em relação a esses dois aí, o Atlético Mineiro e o São Paulo, é que o Flamengo perdeu jogos assim importantíssimos contra adversários diretos. Então, assim, o Flamengo toma um 4-1 no Maracanã aqui, né? O Flamengo perde um jogo absurdo. Outra coisa impressionante, né, Renato? Os jogos que nós tivemos esse ano, assim, jogos atípicos, assim, coisas assim que me assustou. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro na primeira rodada, o Flamengo amassa o Atlético Mineiro aqui no Maracanã e perde por um gol contra do Felipe Luiz. Contra o São Paulo no Maracanã, um jogo que o Flamengo perde 2 pênaltis. O Flamengo perde 2 pênaltis, porque Pedro e Bruno Henrique bateram igualmente assim,
errado, daquele pênalti, falhas individuais, jogos assim absurdos, atípicos do Flamengo. Então, assim, meu ponto mais é esse, né? O Flamengo, quando enfrentou adversários que eram diretos, assim, a disputa, a corrida, outro que eu esperava que fosse o Palmeiras, a gente teve a situação de infecção ali generalizada, então reflete muito um ano atípico de muita má sorte também que nós tivemos esse Não, ano. Isso aí, cara, isso aí é verdade. Não sei se você lembra, contra o Palmeiras, o Arrascaeta perdeu um gol, cara, que eu não sei quem tocou para trás, ele entrou sozinho e chutou para fora. Foi o Pedro. O Flamengo também teve muito azar, né? Muito azar. O Atlético Mineiro também, é verdade. Exatamente. Então, acho que reflete bem, assim, ainda a confiança do torcedor, a enquete. Aí o torcedor... Então, ficamos em acordo que a vaga da Libertadores é o mais certo, né? Apesar que isso aí eu acho que todo mundo, né? E campeão brasileiro eu acho que é bem mais difícil mesmo. Bem mais difícil. Exatamente. Então vamos lá. Valeu, galera. Vamos passar para